Olá! Neste pequeno vídeo instrutivo, iremos demonstrar um pouquinho da ferramenta denominada mural eletrônico, que é o meio oficial de publicação dos atos judiciais e ordinatórios durante o período eleitoral. Para ter acesso ao sistema, na página inicial do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, basta selecionar no menu a área jurídica, selecionar a opção Serviços Judiciais e escolher Mural Eletrônico. O sistema mostra informações simplificadas sobre o mural eletrônico, inclusive que ele só pode ter publicações no horário de 10 às 19 horas, e somente em períodos eleitorais, que no caso da eleição 2016 acontecerá a partir do dia 15 de agosto até o dia 16 de dezembro. No âmbito do TRE Mato Grosso, o mural eletrônico é regulamentado pela Resolução 1468 de 2014 e sua alteração. Para ter acesso ao sistema, basta selecionar a opção Acesse o mural eletrônico. Inicialmente, o vídeo está sendo gravado dia 3/8 de 2016, ele mostra o dia de hoje e 4 dias anteriores à data de hoje, porque as publicações, elas basicamente têm prazos de até 3 dias. Então não teria sentido mostrar inicialmente prazos maiores, mas você pode, através da opção Alterar Filtragem de Publicações, escolher uma outra opção. O sistema não mostrou nenhuma publicação inicialmente porque nós não estamos ainda em período eleitoral e não tem por que haver publicações agora em 2016 ainda. Então, para demonstrar o sistema, nós vamos voltar na eleição de 2014, no mês de setembro, que é o mês anterior à eleição de 2014. Porque é um período que com certeza houve publicações em mural eletrônico. Então, ao selecionar dia 1º até o dia 10/9, eu vou aplicar filtros e ele vai mostrar as publicações desse período. O sistema sempre tem numeração de publicação, ou seja, cada ato judicial ou ato ordinatório publicado, ele recebe um número. Nesse exemplo aqui, o número 215, depois o número 214, o número 213 e assim sucessivamente. Ele sempre mostra o mais recente primeiramente e o mais antigo ao final. O sistema mostra aqui a unidade publicadora, que no exemplo da eleição 2014 somente a Secretaria Judiciária poderia publicar, porque é uma eleição geral. No caso da eleição municipal, a unidade publicadora pode ser qualquer cartório eleitoral de Mato Grosso ou a Secretaria Judiciária, caso o recurso chegue até o tribunal. Além disso, é demonstrado o número do processo e com um link para que você possa ter acesso ao andamento processual. Então, vou dar o exemplo clicando nesse link e ele vai mostrar o andamento do processo. Eu não vou entrar em detalhes, vou fechar essa opção aqui. E a procedência. Então, o exemplo aqui de Cuiabá, mas imagine que aqui a gente tem uma zona eleitoral com 3 municípios. Vai mostrar aqui de qual município aquele processo pertence, para que facilite a pessoa ter acesso a essa informação. Além disso, é demonstrado aqui o assunto do processo, que está registrado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, e é mostrado as partes. Nesse exemplo, um representante contra um representado. Além disso, ele mostra os advogados com o número da OAB de cada um deles. Por fim, ele mostra o relator do processo, no caso do processo de 2º grau. Se fosse um processo de 1º grau, como vai acontecer na eleição municipal de 2016, ele mostra o juiz que atua nesse processo. Além disso, mostra o tipo de decisão. Nesse exemplo aqui, uma decisão interlocutória, mas poderia ser uma sentença de um juiz ou um edital, por exemplo, de um servidor para abertura de prazo. O sistema também demonstra quando foi publicado essa decisão, ou seja, esse ato judicial ou esse ato ordinatório. Nesse exemplo aqui, dia 10 de setembro de 2014, às 18 horas e 47 minutos. Vale ressaltar que o sistema não utiliza da data e horário do computador da pessoa que está publicando. Ele vai até o banco de dados do tribunal, o servidor do TRE, e pega essa data e essa hora a partir do sistema do tribunal, de forma a garantir a fidedignidade desse data e horário que foi publicada a decisão. E por fim, o que mais interessa a pessoa é ter acesso ao conteúdo da decisão. Então basta clicar no botão Conteúdo de Decisão para ter acesso a um arquivo em formato PDF que contém todo o texto da decisão que foi proferida pelo juiz ou do ato ordinatório feito por um servidor. Então o sistema vai mostrar aqui dados do processo, além disso o tipo de decisão, e aqui o conteúdo da decisão que foi proferida. E ao final da decisão, ele mostra, além do conteúdo,
a data em que foi proferida a decisão, e às vezes a data que foi proferida é o mesmo dia da publicação, mas pode ser o dia anterior à publicação, por exemplo. Tá? Mostra o juiz que proferiu essa decisão e uma certidão simplificada de como aconteceu essa certidão, inclusive com o nome do servidor que registrou a publicação no sistema. Fechando isso aqui, nós vamos agora ter acesso a outras opções de filtragem para a gente poder entender melhor. Então o sistema permite, por exemplo, filtrar por nome do advogado. Então eu vou dar um exemplo aqui de um advogado que eu tenho certeza que atua no processo. Vou colocar a palavra ER, ele já mostra todos os advogados que têm essa palavra, essas letras ER no início, no meio ou no final do seu nome, do seu prenome. E se eu continuar digitando, ele vai filtrar para selecionar um advogado, por exemplo, Eris Alves Pondé. Ao selecionar esse advogado, eu vou aplicar filtros e ele vai mostrar um processo em que esse advogado atuou. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o Eris Alves Pondé. E não só essa decisão desse processo que o advogado atuou, mas todas as demais que ele atuou. Então, percebam que tem o 215 e a gente vai para o 212, ou seja, significa que nas decisões de número 213 e de 214, não foram de um processo em que esse advogado que a gente filtrou atuava. Isso é muito interessante para que o advogado possa ver somente os processos que lhe interessam. No outro exemplo, eu vou limpar aqui o nome do advogado e vou colocar o nome da parte. Eu vou digitar coligação e o sistema vai filtrar o nome da parte que atende esse critério de pesquisa. Nesse exemplo aqui são várias coligações que podem atuar. Então vamos selecionar aqui mobilizar e humanizar e vou aplicar filtros. Então ele mostrou que a decisão número 214 ela foi um ato judicial ou ordinatório referente a um processo em que essa coligação, ela mobilizar e humanizar, ela foi parte. Então, nesse exemplo aqui, vamos procurar aqui, ela é um representado, ou seja, ela é a coligação mobilizar e humanizar como um representado nesse processo. E por isso que aquele filtro mostrou essa opção de publicação para que a gente possa dar uma olhada no conteúdo. Vou dar uma outra opção de filtragem, vou tirar aqui o nome da parte e vou colocar a unidade publicadora. Lembrando que na eleição de 2014, que é o que nós estamos usando para demonstrar o sistema, a única publicadora que tinha era a Secretaria Judiciária. Então, a gente teria que filtrar pela Secretaria Judiciária e mostraria aqui. Mas se fôssemos nessa eleição, por exemplo, se fôssemos pegar os processos de registro de candidaturas do município de Cuiabá, quem está atuando nesse processo é a Zona 55, ou seja, a 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá. Se eu colocar 55, ele deveria mostrar aqui essa zona eleitoral. Não mostra especificamente essa zona, porque ainda não houve nenhuma publicação na eleição 2016, porque o mural, volto a repetir, só vai poder funcionar a partir do dia 15 de agosto e até o dia 16 de dezembro. Então, vou apagar essa opção. Uma outra opção de filtro, se a gente puder selecionar pelo número da publicação. Então, no exemplo aqui, eu vou colocar da 210 até a número 213 e vou aplicar filtros. E ela me mostra essas decisões. Então o sistema, como a gente pode observar, é bastante simples o seu funcionamento e ele traz bastante vantagem para que os advogados, mas não só os advogados, toda a imprensa em geral e a população em geral possa acompanhar os acontecimentos judiciais que ocorrem na eleição municipal de 2016. Era isso, muito obrigado.